Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui na nossa congregação Cidade Edson. Quero deixar um forte abraço a todos os irmãos da nossa congregação, dizer que estamos com muita saudade dos nossos cultos de adoração a Deus e dos nossos irmãos, na certeza que Deus está com as mãos estendidas, guardando o teu povo, cuidando da tua igreja, você que está aí no seu lar, obedecendo às ordens das nossas autoridades e aguardando a Deus, que logo estaremos juntos, reunidos, assim que as nossas autoridades liberarem para estarmos aqui na casa do Senhor. Quero deixar também um forte abraço ao nosso pastor presidente Gilberto de Paula, aqui do campo de Mogi das Cruzes. Meus irmãos, nós somos fortalecidos hoje pela oração que acabamos de fazer. Eu quero convidar todos para meditar na palavra do Senhor Jesus. Você que está em tua casa, se puder, pare um pouquinho, pegue a sua Bíblia, venha meditar na palavra do Senhor juntamente comigo. Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus tem resposta para a tua vida e tenho certeza que Deus vai falar contigo. Abra a palavra do Senhor Jesus no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 34, que nos diz assim: retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então convidou-lhe Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam eram tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco, foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que viram retirar-se, tendo-os conhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhe muitas orientações. Meus irmãos, nós vamos observar nos evangelhos que o ministério de Jesus sempre foi rodeado de multidões que cercavam Jesus, porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus trazia a resposta, a solução, e o ministério de Jesus era muito corrido. E os discípulos que estavam também ao lado de Jesus começaram a fazer a obra do Senhor e quase nem tinham tempo para se alimentar direito, para comer direito. E Jesus, vendo, depois que os discípulos chegaram até Jesus, trazendo um relatório do seu trabalho de missões, Jesus olhou para os discípulos e disse: vamos passar por outro lado do mar da Galileia, e ali vamos para um lugar despovoado, um lugar mais deserto, para que possamos descansar. Então Jesus, juntamente com os discípulos, entraram no barco e foram para o outro mar, para outra parte do mar da Galileia. A multidão percebeu que Jesus estava atravessando para outra banda e a pé correram para o outro lado. E quando Jesus chegou ali de barco, juntamente com os seus discípulos, a multidão já estava aguardando Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus desceu do barco, observou que a multidão estava aguardando, Jesus sentiu compaixão daquela multidão. João apresenta Jesus como Deus, irmãos, e nós vamos observar que Jesus como Deus, Ele ama todos aqueles que chegam até Ele. Jesus é um Deus presente em toda circunstância, que se compadece de todos aqueles que chegam até Ele, seja qual for a necessidade. Jesus, como Deus, olhou para aquela multidão e logo identificou o problema daquela multidão. A multidão estava passando por um problema social, muitas pessoas ali estavam passando um caos financeiro. Muitas pessoas ali estavam cheias de enfermidade, havia coxos, paralíticos, cegos, surdo, mudo. Muitas pessoas estavam passando problemas familiares, muitas pessoas estavam passando por doenças da alma, muitas pessoas estavam passando por doenças espirituais,
Porque Jesus, como Deus, Ele conhece todas as coisas e todas as nossas necessidades. E Ele sentiu compaixão. Algo me chama muito a atenção, que a Bíblia nos diz que Jesus olhou para aquela multidão e viu que a multidão estava como ovelha sem pastor. Uma coisa que não é natural, uma coisa que não é comum, ver uma ovelha sem pastor. No Oriente Médio, essa relação de ovelha e pastor é uma relação muito fidedigna. A ovelha, por exemplo, ela tem uma característica que ela conhece a voz do seu pastor. Aliás, a ovelha, ela nem aceitava outro substituto. É por isso que no Oriente Médio, segundo a cultura, quando tinha um pastor que cuidava de uma ovelha, sempre tinha uma segunda pessoa que estava ao lado dele, que era chamado do co-pastor. Porque se fosse necessário haver uma troca, as ovelhas já estavam olhando para aqueles que estavam ao lado, porque a ovelha não aceitava ouvir a voz de outro pastor. Por isso que Jesus, em João capítulo 10, diz: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, porque a ovelha é fiel ao seu pastor. Mas Jesus olhou e disse: essas ovelhas estão como ovelhas, essas pessoas, essas multidões, estão como ovelhas sem pastor. Qual é a característica do pastor do Oriente Médio? É o pastor que levava a ovelha às águas tranquilas, a matar a sede da ovelha, a dar o alimento, a dar a proteção, a dar o cuidado, a proteção ali para as ovelhas. Nós vamos observar que entre o curral e as águas tranquilas havia o deserto, e era o pastor que conduzia aquelas ovelhas pelo deserto. É o pastor que dava a direção, é o pastor que protegia as ovelhas no meio do deserto até chegar às águas tranquilas. Era o pastor que curava muitas vezes a ferida. Era o pastor que muitas vezes disciplinava aquela ovelha que queria sair fora do aprisco, e ele trazia ela de volta ao aprisco, ao curral, perto das demais. Então há uma necessidade, havia uma necessidade muito grande da ovelha estar sendo direcionada, guiada, protegida por um pastor. E um verdadeiro pastor, ele dava vida pelas ovelhas. Ele sabia do perigo que tinha no deserto, mas ele atravessava junto com as ovelhas, dormia junto com as ovelhas, protegia as ovelhas, alimentava as ovelhas. Se uma fugisse, ele ia atrás daquela uma com todo o cuidado. Ele sabia que as ovelhas dependiam do pastor. Quando Jesus olha aquela multidão e diz: são ovelhas sem pastor, Jesus estava dizendo: esta multidão está sem orientação, esta multidão está sem proteção, esta multidão está sem quem o salve, esta multidão está sem um caminho. Jesus chega àquela multidão dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aquela multidão, quando chegou até Jesus, chegou confusa, chegou com medo. Aliás, uma característica das ovelhas é ter medo. A ovelha tem tanto medo que quando ela vai beber água, ela tem medo até do seu reflexo. A ovelha tem tanto medo que se ela ouvir o ruído das águas, ela pode estar morrendo de sede, mas ela não bebe a água por causa daquele barulho. Há relatos, por exemplo, no Oriente Médio, que muitas vezes o pastor tinha que pegar a água com as mãos e dar na boca da ovelha para dizer a ela: fica tranquila, você não está em perigo, eu estou aqui. Fica tranquila, você não está só, eu estou aqui. Para ela entender que aquele ruído, o pastor estava presente, estava garantindo que não tinha nenhum perigo. A multidão chegou confusa, chegou sem direção, chegou
sem uma posição, sem um discernimento do que fazer, Jesus se apresentou. Eu sou o bom pastor. Jesus se apresentou dizendo: olha, eu sou a luz, aquele que me segue não andará em trevas. Observe bem, meus irmãos, que havia muitos coxos, paralíticos, enfermos, mas Jesus começa a tratar com a multidão de algo que vem de dentro para fora, com dúvidas, com frustrações, com decepções, com medo. Aquela multidão outrora passou pelo templo, mas não achou alguém que a liderasse, alguém que mostrasse um verdadeiro caminho. A religião estava corrompida, de tal forma que quando alguém ia adorar o Senhor no templo, levava o seu sacrifício para oferecer a Deus, era observado ali por aquelas lideranças, eles logo reprovavam e diziam: ó, para oferecer o holocausto aqui, vocês têm que comprar o que é da nossa mão. Havia um grupo de disputa dentro do templo entre fariseus e saduceus, que dizia: não, aqui o nosso partido crê em ressurreição, não, aqui nós não cremos em ressurreição, não cremos em anjo, não cremos em demônios, não, aqui nós aplicamos a lei, não é para salvar, mas somente para condenar, de forma de que quem não fizesse do nosso jeito não era digno de bênção, não era digno de ser justificado para herdar a vida eterna. Tinha tantos rituais, tantas coisas, que começou a adentrar no templo, que aquele povo começou a ficar como ovelha desgarrada, sem direção, sem discernimento, sem uma verdadeira palavra, frustrado com tudo que estava acontecendo, frustrado por tudo que estava vendo e procurando. Aí veio um homem por nome Jesus, curando, salvando, libertando, olhando para os oprimidos, olhando para uma mulher adúltera e dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e dando uma oportunidade para uma mulher adúltera, olhando para aqueles que eram colocados pela sociedade como rejeitados, dizendo: vinde a mim, vós todo que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus se apresenta como o bom pastor, Jesus se apresenta como a porta, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus chama aquela multidão, e é interessante que quando Jesus observa isso na multidão, Jesus não chega curando, Jesus chega orientando, Jesus chega ensinando a palavra. Notem bem, irmãos, porque assim como o pastor protegia as ovelhas, a palavra de Deus também nos protege. Assim como o pastor direcionava as ovelhas às águas tranquilas, a palavra do Senhor também nos traz descanso. Assim como o pastor protegia as ovelhas da adversidade dos inimigos, a palavra do Senhor também nos protege na hora da adversidade. Muitas vezes Deus não nos livra de circunstância, Deus nos livra no meio da circunstância. Mesmo com o pastor do lado, a ovelha precisava atravessar o deserto. O deserto era inevitável. Para chegar às águas tranquilas, tinha que atravessar o deserto. Para chegar novamente ao aprisco, tinha que atravessar o deserto. Meus irmãos, estamos atravessando o deserto, mas a palavra de Deus vem para nos proteger. Jesus dizia para aquela multidão: vinde a mim, porque em mim tereis descanso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas estão nas minhas mãos, porque o Pai a me deu, e o Pai é maior do que todos. Ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos.
Quero vos dizer, meus queridos irmãos, que nenhuma ovelha do aprisco do Senhor Jesus vai se perder em meio ao deserto, em meio à circunstância. É normal ter medo. Às vezes o medo vem, como que vai ser daqui para frente? O desemprego bateu, o vírus está aí atacando o mundo, não temos uma perspectiva quando vai acabar, quando isso vai terminar. Há uma crise política, há uma crise econômica, há uma crise social. O que nós vamos fazer? Nós precisamos buscar refúgio na palavra do Senhor Jesus. A palavra protege. O Senhor Jesus nos diz assim: olha, eu estarei contigo todos os dias, não te desampararei, eu estarei contigo na entrada, na saída, no deitar, no levantar. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos, se o Senhor Jesus, no Salmo 127, se o Senhor Jesus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Existem alguns princípios que Jesus estava ensinando para aquela multidão. Aquela multidão estava confusa no meio do caos, sem direção, sem saber o que fazer, para onde ir, que atitude tomar. Jesus chama eles para perto e começa: olha para mim, eu sou um Deus que dou a vida pelas minhas ovelhas, eu sou um Deus que não desampara o meu povo. Nós vamos observar, irmãos, que algo que Jesus sempre ensinou no seu ministério terreno foi o propósito do Pai. Quando Jesus chama aquela multidão, notem bem, era comum a multidão apresentar as suas necessidades a Deus. Mas agora vem Jesus apresentando o propósito de Deus para aquela multidão. Primeiro propósito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem a vida eterna senão por mim. Muitos chegaram diante de Jesus como Nicodemos e disseram: Senhor, o que faremos para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele fariseu, o homem entendido, e diz: é necessário nascer de novo. Nicodemos, com a mente confusa, por não entender as coisas espirituais, ele diz: pode um homem sendo velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus diz: eu não estou dizendo desse nascimento. Jesus diz: eu não estou dizendo desse nascimento. Aquele que não nascer do Espírito, aquele que não nascer da água, ou seja, aquele que não passar por um novo nascimento, por uma regeneração, por uma transformação, não pode herdar a vida eterna. Chega um outro jovem, e Jesus estava ensinando o propósito do Pai. Diz: Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem e diz: você tem guardado os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não falará mal do teu próximo. Aquele jovem, príncipe muito rico, olha para Jesus e diz: eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha mocidade, desde a minha meninice. Jesus olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa. E olhando para ele diz: vende tudo que tens, dê aos pobres, vem e segue-me. Naquele momento a Bíblia diz que aquele jovem entristeceu muito, porque ele era um homem muito rico. A multidão começaram a ouvir esse ensino de Jesus, porque havia princípios que não diferente dos dias de hoje, que para mostrar que tem uma comunhão com Deus, para mostrar que é abençoado por Deus, precisa de desfrutar do melhor desta terra. Jesus vem trazendo o princípio dizendo: a riqueza não é sinônimo de bênção. O amor a Deus, a entrega a Deus, isso sim é sinônimo de bênção.
pastor, o senhor está dizendo que precisamos ser pobres para mostrar que temos comunhão com Deus? Não, Jesus fala que o amor ao dinheiro. Quantas pessoas se apegam a tantas coisas e não têm felicidade. Jesus olhava para aquela multidão, e no meio daquela multidão havia ricos, havia pobres, havia tantos necessitados procurando uma direção. Mas observe que Jesus dava uma direção, mas nem todos queriam seguir, nem todos queriam abrir mãos. Jesus olhou e disse: mas as minhas ovelhas, estas sim ouvem a minha voz. As minhas ovelhas renunciam a si mesmo por amor a mim. Quando Jesus olha para aquela multidão, começa a ensinar aquele povo. Os discípulos se ajuntam ali, multidões passam a ser curadas, libertadas de seus traumas, de seus medos. Aqueles que não tinham direção, começou a ver em Jesus uma porta, uma saída. Talvez você, neste dia, possa estar perguntando: o que farei, Jesus? O desemprego bateu. O que farei, meu Deus? Eu não consigo ver uma luz. O que eu vou fazer, Senhor, no meio dessa pandemia? O que eu vou fazer com a minha família? Senhor, que decisão eu devo tomar? O primeiro passo é se achegar a Deus e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Mas observe bem, irmãos, que existe um princípio estabelecido por Deus, que é a obediência. Quantas pessoas no meio do desespero começam a tomar suas próprias estratégias, usar o seu próprio jeitinho, resolver os seus próprios problemas, suas próprias maneiras. Deus, Ele está disposto a nos ensinar como atravessar esse deserto. Deus, Ele está presente, segurando pela mão direita, dizendo: filho meu, é por aqui, é desta maneira, princípios não mudam, permaneçam fiéis a Deus, adorando ao Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus falou da ovelha e do pastor, estava falando de um relacionamento. E, irmãos, não existe bons relacionamentos sem o diálogo. O que Deus mais quer com o teu povo é se aproximar através da oração e através da palavra de Deus. Observe um pouquinho, no meio desse deserto, como está o teu tempo de oração? Como está o teu tempo em ouvir a palavra do Senhor Jesus? A oração é o momento que eu estou falando com Deus, o momento que Deus está me ouvindo, que Deus está atento à minha súplica, ao meu clamor, aos meus sentimentos. Quando eu paro para ouvir a palavra de Deus, é Deus falando comigo. Há muitas pessoas que dizem: eu tenho comunhão com Deus, mas você começa a olhar para si próprio, você começa a observar o tempo de oração, o tempo da palavra, como é tão pouco. E muitas vezes, irmãos, no meio desta caminhada, deste deserto, faltam forças, faltam direção, faltam posição, porque sem esses princípios estabelecidos por Deus, que é a oração, que é a obediência, que é a fidelidade, não teremos força para atravessar o deserto. Somente com a oração, com a palavra de Deus. Por isso que a palavra do Senhor vem nos dizendo, um versículo que mais tem sido lido pelo povo de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um relacionamento entre o pastor e a ovelha. Deus não desampara. Ele é o pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Mas todas as ovelhas sabem depender do seu pastor. Você vai observar que o pastor do Oriente Médio, ele sempre anda com um cajado na mão.
aquele cajado tinha algumas finalidades, pelo menos 3. Você vai ver que no Salmo 23, vai observar que no Salmo 23, o salmista Davi diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aquele cajado, ele servia muitas vezes de vara para aquela ovelha desobediente. Às vezes estava na caminhada todo junto, mas ela queria sair um pouquinho do caminho, e o pastor ia lá, dava umas varadinhas nela para ela voltar para o caminho certo. A outra finalidade daquele cajado era a proteção. Aquele cajado, no Oriente Médio, ele tinha um encaixe que na ponta daquele cajado tinha uma lança, para quando um lobo, algum animal vinha atacar as ovelhas, o pastor protegia com a lança. Então o cajado virava lança, virava vara quando era necessário disciplinar, virava uma lança quando era necessário para proteger. E quando uma ovelha caía, por exemplo, em um buraco, em um barranco, e as mãos do pastor não alcançavam, aí você vê aquele gancho no cajado, servia para pescar a ovelha de volta, buscar a ovelha de volta, socorrer a ovelha. Aquele cajado do pastor simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes é vara para aqueles que estão na desobediência. Deus disciplina e corrige todo quanto ama. Por isso, sê zeloso e arrepende-te. Volta para o caminho do Senhor. O tratamento do pastor com a ovelha no Oriente Médio, havia até alguns pastores, e os pastores do Oriente Médio eram um pouquinho meio rude, né? Tinha pouca cultura, pouco estudo. E quando uma ovelha era muito desobediente, dava muito trabalho para o pastor naquela época, e aí quando ela fugia, ela entrava no meio, muitas vezes, dos matos, estragava a sua lã acabava não servindo para mais nada, e ele recebia muitos conselhos. Falou: leva essa ovelha para o matadouro, porque ela só está dando trabalho, só está dando prejuízo. Mas o pastor amava a ovelha. O pastor ia lá, quebrava a perninha da ovelha. Parece duro, né? Mas o pastor quebrava a perninha da ovelha, e a ovelha tinha dificuldade para andar. Mas ele ia lá, enfaixava, fazia aquela tala para a ovelhinha se recuperar. Mas olha só o detalhe: com aquele machucado, a ovelha não conseguia caminhar junto com as outras. Sabe o que o pastor fazia? Levava ela no colo, não desamparava. Levava ela no colo para que ela sentisse o amor que ele tinha por ela, para que ela sentisse que fazia parte de uma família, que ela tinha tomado algumas atitudes erradas, que aquele mal que muitas vezes parecia mal aos seus olhos, era somente para ela refletir, pensar um pouco das decisões que estava tomando. Às vezes murmuramos por uma perda, às vezes murmuramos por algo que acontece ao nosso redor, e muitas vezes é uma varinha nos corrigindo. Muitas vezes é Deus tocando com amor, para que não sejamos condenados com o mundo. Meus irmãos, Deus tem um propósito para a tua vida, e a palavra de Deus, ela vem para nos fortalecer, vem para nos consolar, vem para nos proteger, vem para cuidar de nós. Não desanimes nesse deserto. Deus está presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso pastor que cuida das suas ovelhas. Deus está atento a todas as nossas necessidades espirituais, materiais, familiar. Ele não perdeu o controle da situação. Não saia do propósito de Deus. Ouça a voz do teu pastor, do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Atende a voz dele. Permaneça fiel até o fim, e nós vamos atravessar esse deserto até as águas tranquilas que o Senhor tem preparado para nós. Forte abraço a todos. Que a paz do Senhor Jesus reine no teu coração. Quero orar por você neste momento. Amado Deus e Pai,
Senhor, queremos apresentar o teu povo, a cada família, Senhor, que está ouvindo a tua poderosa palavra. Senhor, tu és o Deus que ama, tu és o Deus que deu a vida, Jesus, em favor do teu povo. Tu nos fez ovelha do teu pastoreio, fomos escolhidos por ti, Senhor. Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, se porventura, Pai, tiver um coração ansioso, coração com medo, Senhor, desse deserto que estamos atravessando, que a tua palavra, que é o nosso conforto, a tua palavra, que é o nosso consolo, que o teu Espírito Santo, que nos fortalece em todo o tempo, venha trazer ânimo, venha trazer vida, venha trazer saúde ao teu povo, Pai, pela autoridade que há no teu nome, Jesus. Que nenhum mal, Senhor, venha adentrar a tenda dos teus filhos. Pai, eu lhe peço, Senhor, que as tuas bênçãos sejam derramadas, que o teu nome seja glorificado, que o teu povo seja fortalecido em o nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que reina em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Meus irmãos, Deus abençoe por você ter assistido esse vídeo até o final, ouvindo a poderosa palavra do Senhor Jesus. Quero lhe pedir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, divulgue nas redes sociais, através do Facebook, do WhatsApp. Quando você faz isso, o YouTube entende que este assunto é relevante. Nós sabemos que este assunto é relevante para as pessoas que necessitam da palavra do Senhor Jesus, pois ela cura, liberta, salva, nos aproxima de Deus. Então compartilhe isso, você vai estar evangelizando vida. Um forte abraço a todos, que a paz do Senhor Jesus reine em vosso coração.